Você já ouviu falar sobre teste de ovulação? Sabe quando deve fazer? Ou como saber se ele deu positivo ou não? Vem cá que eu vou te ensinar. O teste de ovulação, ele foi formulado para poder identificar o pico do hormônio luteinizante, ou como chamado hormônio LH. O hormônio LH, ele é responsável para que haja um empurrãozinho na liberação do óvulo maduro. Então, para as mulheres que querem engravidar, é muito importante pegar esse time, que é o pico do LH. Por quê? Porque após esse pico, o óvulo tem em média de 12 a 36 horas para ser liberado. Certo. Mas quais são os testes que tem no mercado? Existem os testes de tirinha, que são esses daqui. E existe também os testes digitais, que pode ser dessa marca ou não. Tem outros também de outras marcas. Porém, eu acho muito mais explicativo esse daqui. Por quê? Ele aparece essas duas imagens. Quando há o aumento do LH, automaticamente aparece essa carinha feliz bem aqui nesse visor, tá? E aqui, quando está a carinha vazia, é porque não há o pico do LH. O de tirinha, ele também é muito bom. Só que, para utilizar esse de tirinha, precisa ter um pouco mais de expertise desse aqui. Por quê? Ele tem que ser avaliado de forma eficaz. Como essa forma eficaz? A linha de teste, ela tem que ser mais forte do que a linha de controle. Então, para algumas mulheres é bem difícil entender como é que funciona esse tipo de teste de tirinha. E aí, eu acho, para aquelas que estão começando, pode estar intercalando entre o digital e o teste de tirinha, para poder ir se familiarizando com os testes. Assim, o teste, entre questão de valores, o teste digital ele é muito mais caro se a gente for comparar com o teste de tirinha. O teste de tirinha você consegue achar até também na Shopee, com quantidades um pouco maior, e dá para você testar durante todo o ciclo. Muitas mulheres não conseguem identificar o dia correto para testar. Porém, o dia correto ele vai ser variável. Como assim variável? Você vai ter que identificar o seu ciclo menstrual. Como que a gente identifica esse ciclo menstrual? Aí vai ser tema para outro vídeo. Mas, resumidamente, você vai identificar se o seu ciclo é de 28, 30 dias, ou de acordo com você mesmo, né? O seu ciclo vai variar muito. Porém, identificando o seu ciclo, a quantidade de dias do seu ciclo, você vai pegar o intermédio desse ciclo. Exemplo, uma mulher que tem o ciclo menstrual de mais ou menos 28 dias, começa a testar por volta do 11º dia. Thaís, mas como assim? 11º dia. Nós contamos o início do ciclo menstrual com o primeiro dia, o dia que desce o sangue vivo, né? Então, nós temos que identificar o dia que desceu o sangue vivo e esse dia começa como dia 1. E aí, você vai
contando até o 11º dia, se for o seu ciclo de 28 dias. Tá. A partir desse dia, começa a testar. Ah, mas a ovulação não costuma ser por volta do 14º dia? Não, nem sempre a mulher ovula na metade do ciclo. Existem alterações de data da ovulação. Muitas mulheres têm a ovulação tardia. Então, esse teste de ovulação, ele vai auxiliar para a gente identificar o dia que nós ovulamos, entendeu? Então, para evitar que perdemos o time desse dia da ovulação, a gente precisa testar mais cedo. Então, por isso, o 11º dia para as mulheres de 28 dias. Ah, mas aí eu tenho outros dias de ciclo. Na internet, a gente consegue pegar a bula desse teste aqui do Clear Blue. Não estou fazendo propaganda, até mesmo porque eu não estou sendo paga para isso. Mas assim, eu achei bacana o jeito que eles expressam lá. Eu vou até colocar aqui. As datas que a gente deve estar fazendo o teste mediante o tempo do ciclo. E aí a gente consegue ter um norte de quando começar a testar, tá? Até porque esse teste aí é um pouco carinho, né? Então, a gente tem que economizar as tiras. De acordo com o nosso muco cervical, a gente consegue também estar associando e também diminuindo essa questão das tiras por conta do valor. E aí, deu para entender direitinho como funcionam os testes de ovulação? Pois bem, se não entendeu, você pode me mandar mensagem que eu vou lhe responder todas as suas dúvidas. Mas, se você quiser saber mais sobre esse mundo das tentantes e também conhecer um pouquinho mais sobre todo o nosso ciclo menstrual e como o nosso corpo funciona, acompanha-me para mais vídeos, viu? Beijo!